Faz mais de 27 anos que eu opero no mercado e poucas vezes vi o mercado tão estressado quanto agora. Talvez dá para comparar aí com o auge da crise produzida pela Dilma, né? Aquele estresse com o impeachment, ela sai, não sai, enfim. Mas talvez seja até pior, porque hoje o endividamento do Brasil é muito maior do que naquela época. E não há perspectiva de troca de comando da presidência. Dia 18 de dezembro, dólar fecha a 6,30. O Tesouro Nacional não teve ofertas para um leilão hoje, em que oferecia mais de 8% de ganho plus inflação. E nós tivemos aí uma queda brutal no mercado de ações, em que o Ibovespa apresenta uma queda de mais de 3%. O que está acontecendo? Há uma perda completa de confiança neste desgoverno, que simplesmente chutou o balde e não tem nenhuma responsabilidade fiscal. O Brasil é um país endividado que precisa de muitos recursos para fechar as contas mês a mês. Se não há sinalização mínima de controle das contas públicas, os investidores não emprestam para o Tesouro. E assim o Tesouro não consegue rolar a sua dívida. Como há a expectativa de aumento do endividamento, do descontrole dos gastos públicos, a inflação aumenta e isso faz com que os investidores busquem lugares mais seguros. O dólar é o porto seguro usual para os investidores brasileiros. E quando você olha para o lado e vê que há nos Estados Unidos uma perspectiva de crescimento com a administração Trump, uma administração focada, né, na racionalidade econômica, enquanto no Brasil há um presidente que foi retirado da cadeia, né, para assumir a presidência, com uma clara postura de populismo fiscal, é óbvio que as coisas têm tudo para dar errado e já estão dando errado. O que chamou a atenção não foi nem esse debacle aí do mercado, mas a reação da militância de redação, que forma a base de apoio desse governo, e as próprias autoridades, especialmente aquelas mais à esquerda, que apresentaram a seguinte explicação: tudo não passa de especulação de uma Faria Lima malvada que busca lucrar com, né, um ataque especulativo contra o Brasil, contra o real. Isso, obviamente, é uma mentira. É claro que podem ter alguns investidores específicos que devem estar ganhando, né, com essa alta, se tiveram aí a posição correta, apostar no dólar, mas de uma maneira geral o mercado como um todo perde nesse cenário. As empresas valem menos, a sociedade fica mais pobre, todo mundo fica mais pobre. É só observar as ações das próprias instituições financeiras que não param de cair, né? Por exemplo, só nos últimos dias, o Bradesco perdeu 20% do seu valor de mercado. Pegar outros bancos, a mesma história. O que acaba acontecendo? Esses executivos do mercado financeiro têm a maior parte dos seus recursos em ações das suas empresas. Então, a Faria Lima, de uma maneira geral, está perdendo dinheiro. Com a alta dos juros, os títulos que essas pessoas têm em carteira valem menos, os imóveis que essas pessoas têm valem menos. Com a perspectiva de recessão no Brasil, tudo perde valor. Então é simplesmente um absurdo, mas essa reação só demonstra a mentalidade totalitária que se instalou no país. Vejam aqui alguns exemplos que eu vou apresentar para vocês. Zeca Dirceu, filho do Zé Dirceu, um exemplo, né, de homem público, abriu inquérito contra a chamada Faria Lima. Bom, em primeiro lugar que deputado não abre inquérito, pode no máximo fazer uma queixa-crime para a polícia, a fim de identificar quem são as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela prática de possíveis crimes contra o mercado de valores imobiliários, especialmente por meio da manipulação do câmbio. Ou seja, a culpa não é de um desgoverno populista que basicamente coloca os pés pelas mãos, que manipula, que busca apoio eleitoral através da entrega de benesses de forma artificial, que vão produzir inflação, que vão produzir esse desequilíbrio todo que a gente está vendo. Não, a culpa é dos especuladores. Olha a militante de redação em chefe, né,
da Lula News, a mais aguerrida de todas. Vamos ver o que ela diz. 007, ataque especulativo. Mas há uma desonestidade para manipular. O mercado parece ter se rendido a esses operadores e tal. Eu não vou ficar diferenciando também, porque tem muito diretor de agência de investimento grande que também sai falando muita bobagem. Pega, faz recorte, faz meme, vivem disso. Entendeu? Vivem disso. Mas chega uma hora que, aparentemente, tá rolando um ataque especulativo que também tem uma parcela da população que paga. É o dinheiro dos outros. Entendeu? E tá, de fato, pra mim, muito difícil de entender. Se a Miriam também não tá entendendo, eu tô tranquila. Quer dizer, ela tá entendendo. Ela já deu pra você o que tá acontecendo. Tem um nome, é ataque especulativo. Então, porque realmente é um pouco isso. Eu tô meio passada, assim, com como os cenários todos que foram colocados, foram cobrados, vão sendo atendidos e nada basta. Eu fico impressionado pelo fato de muitas pessoas, até pessoas sérias, né, pessoas esclarecidas, se informarem por esse tipo de canal, por esse tipo de militante de redação, né? Isso não é postura de uma jornalista, isso é postura de militância política. Talvez teria um futuro até mais interessante no teatro. Mas vejam que o próprio Zeca Dirceu, há algum tempo, não tinha essa ideia, né? Na época do Bolsonaro, ele falava que a disparada do dólar era culpa do governo. O ministro da propaganda, do descondenado, também. O verdadeiro AI-5 do Paulo Guedes é o dólar chegando a R$5. Poxa, que saudades, né, do dólar chegando a no máximo R$5. E ontem surgiu mais uma cortina de fumaça. A esquerda, de uma maneira geral, sob, né, o comando da militante de redação, apontou um post de um perfil anônimo que teria publicado falas falsas do próximo presidente do Banco Central, o Galípolo, em que ele falava uma série de bobagens, né, sobre moeda dos BRICS, sobre trazer o dólar de volta para 5 e tudo mais. Algumas pessoas chegaram a repostar isso, e isso foi tratado, passou a ser tratado pela militante de redação e depois pelo governo como o responsável pela alta do dólar, vejam só, né? É óbvio que isso é uma balela. O problema maior está no seguinte: se um post, que a gente não sabe se é satírico, né, se teria outro motivo, não dá para saber exatamente que é má fé, publica falas absurdas e as pessoas começam a acreditar que pode ser verdade, é porque essas autoridades brasileiras falam apenas bobagem. Então parece ser verossímil, né, quando alguém inventa falas de uma autoridade, porque a gente tem visto um festival de besteiras. Esse é o verdadeiro problema, né? Agora, veja o que acontece. Veja o que acontece. O mesmo ministro da propaganda, demonstrando o caráter totalitário desse governo, vai lá e diz: olha, grave, a indústria de fake news está trabalhando para a alta do dólar. Segundo a apuração da Globo News, um perfil vinha divulgando aqui no X uma série de declarações falsas atribuídas a Galípolo. Influenciadores do setor financeiro repercutiram as mentiras, causando pânico no mercado e fazendo o dólar disparar ontem. Ou seja, um post de um perfil anônimo qualquer, com alcance baixo, seria responsável pela alta do dólar. O perfil de fake news foi apagado, mas os criminosos, veja, não sabe se é sátira, se era uma piada, já são criminosos, serão encontrados e responsabilizados. A internet não é terra sem lei e quem comete crimes contra o Brasil não ficará impune. Não é a primeira vez que o ministro de propaganda adota essa postura autoritária. Vocês lembram, né, na época da enchente, né, lá no Rio Grande do Sul, que eu mesmo fui alvo de um ataque desse ministro porque eu fiz um post crítico ao governo. E aí eles pegam pequenos detalhes que nem foram fake, né, mas foram um pouco diferentes porque as próprias autoridades não deram as informações 100% exatas para dizer que tudo é mentira, que se alguma coisa está indo mal é por manipulação, é por algum tipo de propaganda política, é por algum tipo de fake news, né? Ora, fake news de fato é dizer, atribuir esse desarranjo financeiro que vai gerar uma recessão brutal no Brasil é decorrente de um post, ou é decorrente só de especulação, ou é decorrente de um mercado malvadão. Até as pedras sabem que isso é decorrência de uma política fiscal catastrófica. E o trigger para esse último derretimento do mercado é justamente aquele movimento do ministro Haddad de ir até a TV, chamando uma cadeia nacional, para falar de corte de impostos para quem ganha até R$5.000, como principal ponto aí da proposta fiscal, né? Demonstrando que o governo está mais preocupado com populismo fiscal do que, de fato, em controlar as contas públicas. Esse é o motivo por trás do nosso desastre. Há uma desconfiança que só
aumenta. E para piorar a situação, para deixar tudo ainda mais difícil, hoje, aqui nos Estados Unidos, o Banco Central americano, já prevendo uma economia mais ativa, mais aquecida por conta de políticas pró-crescimento do Trump, anunciou que vai cortar os juros num ritmo mais lento a partir do próximo ano. Ou seja, isso gera uma expectativa de dólar mais forte e acaba colocando mais combustível na alta do dólar frente ao real. Então, nós vamos nos direcionando para uma grave crise econômica que está em cima de uma grave crise política. E essa crise política o mercado ainda não colocou na conta. Eu explico. Na época da Dilma, quando a economia foi destruída, e na verdade a gente nunca se recuperou daquilo, quando a gente começou a se recuperar daquilo, depois da eleição do Bolsonaro veio a pandemia, né, e dificultou as coisas sobremaneira. Mas quando aconteceu aquilo, o governo, né, foi encurtado justamente por conta de uma indignação popular, de protestos populares em massa. Agora, nós não temos mais liberdade política, liberdade de expressão no Brasil. Então, estamos chegando perto de uma escolha que a elite, que a oligarquia política que controla o país desde sempre, deverá fazer. Ou dobra a aposta com o Lula, e aí vai ter que aumentar a repressão política para fazer frente à indignação que só vai crescer, e ele já tem um apoio popular muito limitado, ou nós teremos, então, provavelmente, uma mudança de governo antes do que as pessoas imaginam. É uma coisa ou outra. Ou o Brasil vai entrar num modelo político realmente, né, repressivo, em que não haverá mais o mínimo de liberdade, ou, se tiver liberdade, não vejo como esse governo durar. Aparentemente, o governo, que muita gente fala é erro, né, burrice de fazer isso. O governo sabe que esse seria o resultado e está apostando que tem meios de impedir a revolta popular. E é por isso que a gente está vendo esse tipo de postura já, de busca de repressão e de manipulação para mentir sobre o que está acontecendo e para punir, para perseguir quem fala a verdade. Um dos motivos pelos quais a esquerda sempre odiou o mercado não é só uma visão torta de mundo que sugere que o mercado é uma ferramenta de exploração das pessoas. Não é só isso, talvez nem seja o principal. A esquerda odeia o mercado, especialmente o livre mercado, porque o livre mercado você não tem como enganar. Se o mercado é livre, o preço vai repercutir a realidade dos fatos. Se o governo entra numa postura de irresponsabilidade fiscal, o dólar vai subir, a bolsa vai cair, os juros vão aumentar. E é por isso que os governos de esquerda odeiam o mercado, porque não tem como enganar o mercado. E aí o que usualmente eles fazem? Eles buscam controlar o mercado, eles buscam intervir no mercado, justamente para fazer de conta que as coisas estão bem. Como isso poderia ser feito no Brasil? Tem várias formas, né? O próprio Lula, e foi um desses motivos do aumento do estresse do mercado, disse numa entrevista logo após a sua cirurgia que o único problema do Brasil é o juro muito alto, ou seja, sugerindo que iria intervir na taxa de juros decidida pelo Copom. O problema é que o Banco Central brasileiro não tem um mandato como o Banco Central americano, europeu ou japonês de intervir de forma mais ampla no mercado, ou seja, ele pode definir as taxas de curto prazo, mas não consegue decidir as taxas de longo prazo, porque não tem essa capacidade de ficar comprando emissões do Tesouro sem limite. Então é uma capacidade limitada de intervenção neste momento, só que as regras podem ser modificadas nesse sentido e esse é um receio do mercado. Uma outra forma de intervir no mercado, e seria uma forma até mais deletéria, seria simplesmente queimar as reservas brasileiras para tentar segurar o câmbio por mais tempo, de forma artificial, talvez até para garantir uma reeleição aí do Lula ou fazer o próximo presidente, caso ele não tenha condições de saúde. Hoje, o que separa o Brasil do caos completo, senão a gente já estaria vendo o câmbio a 10, a 11 ou mais, é justamente as reservas cambiais. Nós temos mais de 360 bilhões em reserva antes das últimas intervenções. Agora, se essas reservas começam a ser queimadas, rapidamente elas se esgotam e a gente não tem mais essa âncora cambial. Então, há ferramentas que podem ser utilizadas para fazer intervenções no mercado. Há a possibilidade de bloquear a saída de capitais, por exemplo, aumentando o IOF. Essa é uma das formas de fazer isso. Mas nada disso será capaz de impedir o agravamento da crise. A única coisa capaz de impedir o agravamento da crise, e a cada dia que passa e a confiança do mercado diminui, seria produzir um choque de corte de despesas, coisa que politicamente não parece que vá
acontecer. E o próprio Congresso já demonstrou que está muito mais preocupado em defender as emendas dos parlamentares do que efetivamente em manter a responsabilidade fiscal. Então não sobrou ninguém para garantir a ordem, e é por isso que a gente está vendo esse completo desespero. Então a decisão basicamente será: teremos um país ainda mais repressivo, ainda menos livre, ou o mercado vai mostrar para o povo o desastre que foi tirar um sujeito da cadeia e colocar na presidência da República?